Como vai, pessoal? Este é o áudio e vídeo número 1 sobre o tema Evolução Jurídica do Crime de Genocídio. Este áudio será encaminhado às turmas de direitos humanos, conforme já estamos acertados pelo Moodle, mas também encaminharei pelo grupo de representantes enquanto o Moodle não volta a funcionar. E também vou subir em canal privado do YouTube este vídeo com o mesmo áudio. Pois bem, nós estamos avaliando na nossa matéria a relação entre os direitos humanos e o direito penal internacional. Não é possível conhecermos o sistema jurídico internacional dos direitos humanos sem que passemos também por uma consideração à evolução do direito penal internacional, porque um tema está relacionado ao outro. Afinal de contas, foi por intermédio da criação dos tribunais internacionais criminais que grande parte do conteúdo, do teor do direito internacional dos direitos humanos pôde se desenvolver. Estamos falando, quando pensamos em direito penal internacional, nos 4 crimes internacionais. Já falei numa aula anterior sobre os crimes de guerra, na última aula presencial que tivemos no Mackenzie, mas também pensamos aqui no crime de genocídio, no crime contra a humanidade e no crime de agressão. Falaremos do crime de genocídio e de crimes contra a humanidade. Neste vídeo e nestes áudios, tratarei apenas do crime de genocídio, como os tribunais internacionais tratam este crime, fazem as suas abordagens e propõem as suas evoluções interpretativas. E também citaremos aqui alguns casos, não é? Pelo menos os mais importantes para começarmos a ter um domínio maior do tema no plano internacional. Então, como é que surge a questão do crime de genocídio? Não havia, até 1944, qualquer proposição doutrinária, jurisprudencial ou consagração normativa de um tipo penal internacional denominado de genocídio. Não havia. O que havia era um questionamento por parte de alguns juristas, especialmente o jurista judeu-polonês Raphael Lemkin, que já havia proposto em 1933, na Conferência Mundial de Madrid, para a unificação do direito penal, a criação de 2 tipos internacionais, 2 tipos penais internacionais. O crime de barbarismo, que envolveria o extermínio físico de seres humanos por pertencerem a um certo grupo, e o crime de vandalismo, que trataria da destruição cultural que levasse vamos assim dizer, ao extermínio da identidade de um povo. Estas 2 proposições foram rejeitadas. É preciso compreender que o momento, a época, envolvia já a ascensão do nazismo. Hitler já estava no poder em 1933 e, portanto, foi rejeitado. Inicia-se a Segunda Guerra Mundial. O Holocausto, como é conhecido, o processo mais sistematizado de extermínio de um povo, dos judeus da Europa, tem a sua continuidade, mesmo na fase já em que a Alemanha estava praticamente derrotada. O Holocausto continua acelerado, era uma prioridade do Estado nazista, que havia tornado política de Estado o extermínio de seres humanos, não considerados humanos, por sua teoria racista, e, portanto, é em 1944 que é publicado já nos Estados Unidos por Raphael Lemkin. Ele fugiu da Europa e se radicou nos Estados Unidos, onde morreu, inclusive, em Nova York, e publica a sua obra clássica, A Europa sob o Domínio do Eixo, em português. Em inglês, Axis Rules in Occupied Europe. Nesta obra, especialmente no seu capítulo 9, Raphael Lemkin detalha o que seria o crime de genocídio. Então vai aqui a primeira definição para vocês. A primeira definição doutrinária e do criador do termo genocídio. Abro aqui um parênteses. Raphael Lemkin, além de formado em Direito, era formado em Linguística e fica muito tempo tentando desenvolver um tema
um termo, perdão, que pudesse trazer com força a ideia da gravidade deste crime. Então ele vai buscar no grego, na língua grega, a palavra genus, clã, tribo, e no latim ele se inspira e se abebera do termo sidis, matar, destruir um grupo, genocídio. E aí ele propõe nessa sua obra, como eu já disse, especialmente no capítulo 9, a sua definição. Genocídio seria, pela visão lemkiana, a imposição de um padrão cultural do opressor sobre o padrão cultural do oprimido. Vejam como o termo cultural está desde o início na ideia. E diz mais Raphael Lemkin: o extermínio pode ser praticado por vários meios. Pelo extermínio físico, por meios biológicos, genéticos, pela supressão das bases econômicas para a sobrevivência de um povo. E aqui eu vou lembrar um pouco dos povos indígenas, não é? Uma discussão que temos até hoje. E vários, portanto, seriam os caminhos para que o genocídio pudesse ser praticado. E especialmente para Lemkin, contra povos, contra indivíduos por pertencerem a uma certa raça, etnia, grupos políticos, grupos nacionais, dentre outros. A Segunda Guerra Mundial acaba, são criados os tribunais militares internacionais de Nuremberg e de Tóquio, oficialmente denominado Tribunal Internacional Militar Internacional para o Extremo Oriente. Só que o crime de genocídio ainda não havia sido reconhecido. E, portanto, ele não faz parte das acusações de Nuremberg e Tóquio. Quais foram as 4 acusações de Nuremberg e de Tóquio? Crimes contra a humanidade, que falarei em outra aula, crimes de guerra, conspiração para destruir a paz, crimes contra a paz. Este baseado no rompimento dos tratados firmados pós-Primeira Guerra Mundial pela Alemanha, pelo Japão, pela Itália. E, portanto, o genocídio ele começa a ser debatido paralelamente ao transcurso desses julgamentos. Quando oficialmente se reconhece o crime de genocídio numa norma? Reconhece-se o crime de genocídio numa norma quando, em 9 de dezembro de 1948, é aprovada a Convenção Internacional das Nações Unidas para a prevenção e repressão ao crime de genocídio em Paris, no Palais de Chaillot. Um dia antes, inclusive, da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos. E nesta convenção é estabelecido que crime de genocídio é tipificado pela ação dolosa, a mens rea, como se diz, ou seja, a intenção deve ficar claramente comprovada, de destruir, total ou parcialmente, um grupo humano por pertencimento a certa etnia, raça, grupo nacional ou religião. E aqui vem a primeira crítica. Qual é o termo muito importante que ficou de fora desta convenção? A destruição de um grupo por motivação política. Isto por força de uma imposição da União Soviética, à época sob o regime stalinista, um regime que matava em massa por razões políticas e que não queria ter esta convenção voltada contra si. Os norte-americanos não se opuseram a isso, também preocupados um pouco com a questão indígena nas Américas, cujo genocídio é claro, para quem estuda genocídio, não é? O extermínio dos povos indígenas nas Américas, até hoje em curso, sob certas circunstâncias, é considerado um genocídio. Então, deixaram de fora. Antes de 48, antes da aprovação desta convenção, foi aprovada uma resolução, a Resolução das Nações Unidas 95/46, e que estabelecia que as nações deveriam aprovar uma convenção que prevenisse e reprimisse o crime de genocídio ou a destruição intencional de indivíduos por pertencerem a grupos nacionais, religiosos, étnicos, raciais, políticos e outros. Era uma resolução muito mais ampla nesse sentido. Entretanto, ela foi restringida pela Convenção
de 1948. A partir de 48, portanto, o plano internacional passa a contar, pela primeira vez na história da humanidade, inspirada principalmente no genocídio do povo judeu da Europa, dos ciganos, dos homossexuais, dos oponentes políticos, como socialistas, comunistas, social-democratas, líderes religiosos, católicos, protestantes, enfim, todos os grupos exterminados pelo regime nacional socialista, um regime de extrema-direita, e que vai inspirar, portanto, o reconhecimento deste crime, que é hoje, e aqui eu encerro este áudio número 1, e este vídeo número 1, é hoje considerado o crime dos crimes, tanto nas palavras de Raphael Lemkin, quanto de William Schabas, um dos grandes mestres nesta matéria, hoje na Universidade de Londres, um jurista canadense que trabalha muito esse tema. Portanto, fica aqui estabelecido um parâmetro, uma premissa histórica, para entendermos melhor como este tema genocídio continuará a se desenvolver. Muito obrigado e vamos ao áudio 2 e ao vídeo 2.